Boa tarde, pessoal. Então a gente está chegando agora para a nossa sexta semana do curso de Metabolismo de Lipídio e Obesidade. Tá? Então nessa semana eu vou fechar o caminho que eu comecei a contar para vocês na terceira. Tá? Então eu falei de digestão e absorção de lipídios, falei de metabolismo de lipoproteínas na quarta semana, falei do colesterol, como é que é esse caminho. E agora na sexta semana eu vou chegar no final, que é o destino final desses lipídios. Tá? Então eu vou falar um pouco de metabolismo de lipídios no fígado, metabolismo hepático. Não vou falar muito, porque a gente falou de metabolismo de lipoproteínas, falamos de outras coisas, então vou falar algumas coisas com foco quando o fígado está gordo, tá? Que é doença hepática gordurosa não alcoólica. E vou falar de tecido adiposo, tá? Especialmente lipólise e termogênese, tá? Então, como que é regulado a forma como a gente vai utilizar esses lipídios que ficaram estocados no tecido adiposo e como o tecido adiposo consegue controlar a geração de calor a partir da queima de substrato, tá? Isso é importante, vocês vão ver, para tratamentos para obesidade, que é onde a gente quer chegar no final das contas, tá? Então, vamos para a aula. Ok, então hoje a gente vai falar de metabolismo de lipídio no fígado e tecido adiposo, tá? Então eu vou começar com o metabolismo hepático para vocês. Lembrando que eu vou falar algumas coisas que já falamos algumas coisas, eu vou entrar em detalhes em outras, tá? Então a gente já viu, né, que o fígado faz um monte de coisa. O fígado faz oxidação de ácidos graxos, tá? Em momentos de jejum, vai ser a principal fonte de energia do fígado, vai ser beta-oxidação. A gente discutiu na segunda semana, na segunda aula, síntese de colesterol, síntese de fosfolipídio, síntese de ácidos graxos, síntese de triacilglicerol, isso que tudo o fígado faz. E a gente falou na semana 4 de síntese de VLDL, que é uma coisa que o fígado faz também. Tá? Não vou entrar em alguns detalhes e vou avançar em alguns pontos sobre o metabolismo hepático. Esse trabalho aqui mostra o trabalho mais antigo, final da década de 90, mostrando síntese de lipídios no fígado. Tá? Então, a capacidade lipogênica que o fígado tem. Tá? Então, o que foi feito aqui foi dado para os indivíduos água marcada. Tá? Então, uma água marcada com deutério. Então, uma forma de você conseguir ver onde essa água vai ser incorporada, que é os lipídios que estão sendo formados a partir do momento que você deu a marcação para o indivíduo. Tá? Então, aqui é horas depois que o indivíduo foi marcado com deutério, e aqui aonde que esse deutério está aparecendo no corpo. Tá? Então, dá para ver que aparece colesterol livre e colesterol esterificado, mostrando que o fígado produz esses colesteróis. Tá? Aparece marcação em ácidos graxos, associados ou não, triglicerídeos, associados ou não com VLDL, mostrando que o fígado é capaz de fazer os dois compostos. E aparece marcação também em ácidos graxos. Além de aparecer marcação em glicose e lactato, aparece marcação em ácidos graxos livres. Tá? Então o fígado é capaz de produzir esses lipídios rapidamente, como vocês veem. Então, rapidamente, depois que você dá a marcação, esses lipídios aparecem circulando no corpo. Então, se a gente usa esses experimentos para ver o quanto o fígado consegue de fazer lipídio, que está marcando uma porcentagem, tá, de lipídios que aparece. Foram 2 estudos que foram feitos nesse trabalho, tá? Então, estudo 1 e estudo 2. O estudo 1 foi o mais comprido. Chegou até a procurar os lipídios 60 horas depois da marcação com deutério. E aqui a porcentagem que a síntese endógena de lipídios contribui. Tá? Então dá para ver que depois de 60 horas, mais ou menos 10%, tá? Em média, 10, 13 ou 11% de colesterol e palmitato presentes no corpo são novos lipídios feitos. Tá? Então, em 60 horas, já 10% dos lipídios circulantes são lipídios feitos a partir de síntese de novo. Tá? São novos lipídios que foram feitos com síntese endógena. Então, isso dá para ver, como eu falei para vocês na aula passada, que a contribuição de síntese endógena de lipídio é muito importante também para a contribuição dos lipídios que estão circulando no corpo. Então, uma coisa que acontece durante o processo de obesidade é o acúmulo de gordura no fígado. Tá? Por que isso acontece? Então, conforme você... Pode ter vários motivos, tá? Mas o motivo mais comum é o indivíduo sobre uma dieta rica em caloria, e pode ser uma dieta rica em carboidrato, uma dieta rica em lipídio, ele atinge o máximo da capacidade que o tecido adiposo tem de acumular gordura. Tá?
Então vai chegar uma hora que o tecido adiposo não consegue mais acumular gordura, já está no seu limite máximo, e aquele lipídio não pode ficar no sangue boiando, então ele vai ser acumulado por outros tecidos que são menos especializados em acumular gordura. Isso aí inclui o fígado, o músculo, o pâncreas, e você vai ter os efeitos deletérios, metabolicamente deletérios da obesidade. Tá? Isso inclui resistência à insulina, a própria hiperinsulinemia, deficiência na produção de insulina em alguns casos mais para frente, resistência à insulina e por aí vai. Tá? Como é que fica o fígado desse sujeito que está com o fígado com doença hepática gordurosa não alcoólica? Tá? E por que eu estou falando isso aqui no fígado especificamente? Porque isso é uma parte importante das doenças associadas à obesidade. Tá? Então, quando a gente olha aqui, fígado de paciente, tá? Então aqui a primeira barra é sempre o paciente com fígado normal, baixa quantidade de gordura hepática. E aqui a segunda barra é o paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica. Tá? A primeira coisa que está sendo medida aqui é a produção de glicose, tá? Tanto por gliconeogênese quanto por glicogenólise, quebra de glicogênio, quanto por gliconeogênese. Tá? Então, embora a produção total não seja diferente significativamente, esse fígado que ele faz mais gliconeogênese. Tá? Então, o fígado gordo é capaz de produzir mais glicose. Isso explica em parte por que os pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica têm hiperglicemia. E se você continua olhando bioquimicamente, você tem mais fluxo de componentes, né, fluxo de substrato pelo ciclo de Krebs. Tá? Então o ciclo de Krebs está girando mais, tem um fluxo maior de componentes ali. E você tem uma anapleirose maior. O que é isso? É retirada de intermediários para do ciclo de Krebs para a síntese de outras coisas. Então você tem uma anapleirose maior no total, então você tem mais ciclagem de piruvato, tá? E mais fluxo mais gliconeogênico, tá? O que explica isso que a gente viu aqui antes. Tá? Então você está processando mais, uma velocidade maior no ciclo de Krebs, esses intermediários sendo retirados para a síntese de glicose. Você não tem uma diferença grande na síntese de corpos cetônicos, então a beta-oxidação parece não estar alterada. Se deu uma mudança, né, na comparação do ciclo, na velocidade do ciclo com a lapeirose, você vê que tem uma mudança aqui, uma curva diferente, ela é mais inclinada. E você tem uma taxa de troca de ácidos graxos maior, isso é com uma maior lipólise. Tá? Então, o fígado está fazendo mais lipólise, o fígado gordo está fazendo mais lipólise. Provavelmente você está uma taxa maior de quebra desses lipídios e sustentando, então, uma maior gliconeogênese. Onde os lipídios que estão presentes no sangue, de onde que eles estão vindo, tá? No caso de doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, quando você tem um fígado gordo, as mudanças metabólicas que estão acontecendo, como é que é mantido os níveis de lipídio no plasma, tá? A grande maioria desses lipídios que estão no sangue vem do tecido adiposo. Então, você tem uma lipólise aumentada no tecido adiposo e esses ácidos graxos liberados pelo tecido adiposo é o que sustentam os níveis de ácido graxo no plasma. Tá? Então, você olha aqui o quanto você tem de onde está vindo o ácido graxo do plasma. Tá? Você vê que a maior parte vem do tecido adiposo, uma parte vem da dieta e uma parte menor vem de síntese no fígado. Tá? Síntese de novo no fígado. Tá? E a maior parte dos lipídios que estão ali lipoproteínas, ou seja, produzidos pelo fígado, vem também do plasma. Tá? Então o fígado está pegando esses ácidos graxos que estão saindo do tecido adiposo, então está recolocando ele no sangue na forma de VLDL. Então ele não usa seus próprios estoques de lipídio. Tá? Por isso que ele se mantém gordo. Tá? Então se você olha aqui o quanto você tem, o quanto os ácidos graxos estão presentes na VLDL, você vê que a maior parte vem dos tecidos do lipídios estão no sangue, tá? Que no final vem do tecido adiposo, uma parte vem da dieta menor e uma parte intermediária vem de síntese de novo no fígado. Tá? Então a maior parte dos ácidos graxos nas lipoproteínas estão vindo do tecido adiposo no final das contas. E isso mantém o fígado com as taxas de gordura elevada. Quando você tem a doença hepática gordurosa não alcoólica, quanto mais açúcar você tiver, mais você estimula a lipogênese. Tá? Então aqui com camundongo,
Você tem camundongos com dieta rica em açúcar, tá? Você dá uma dieta rica em açúcar por camundongo, ele aumenta a quantidade de triglicerídeos lá no fígado, tá? Então, você uma dieta rica em açúcar por longos períodos vai estimular a doença hepática gordurosa não alcoólica. E se você mede o quanto de síntese lipogênica está sendo feita por esse fígado, ele é maior também quando ele está alimentado com uma dieta rica em gordura. Por outro lado, quando você tem um fígado gordo, um excesso de gordura inibe a lipogênese. Tá? Então, se o seu fígado está gordo e você continua dando gordura para ele, você reduz a capacidade lipogênica. O que não quer dizer que ele vai emagrecer. Tá? Ele pode só simplesmente acumular os lipídios que estão vindo da própria dieta. Tá? Então, o camundongo sob uma dieta rica em gordura, eles também apresentam uma maior quantidade de gordura no fígado, tá? Então você tem uma quantidade aumentada de ácidos graxos totais no fígado, presentes lá em triglicerídeos. Então todos se você separar por classe, todos eles estão aumentados, saturados, insaturados, pufas e por aí vai. Mas se você mede a capacidade de síntese de lipídio, a capacidade de síntese está menor, então de modo geral a síntese é menor, e você tem uma menor dessaturação. Tá? Embora a elongação não tenha diferença, tá? Então você tem até uma elongação maior desses ácidos graxos. Os ácidos graxos novos que estão sendo feitos, eles são menos, tá? Então tem uma menor quantidade de capacidade lipogênica. Esse fígado está gordo porque ele está pegando já a gordura que está vindo pronto da dieta. E uma coisa que piora essa situação é quando você tem esse excesso de lipídios que acabam sendo tóxicos para o fígado, dispara um processo que é chamado de estresse de retículo endoplasmático e a resposta ao estresse do retículo endoplasmático. O que é o estresse de retículo? O retículo é feito basicamente pela produção de proteínas, tá? E também está envolvido com metabolismo de lipídios em alguns aspectos. Em determinado momento você pode ter um excesso de produção de proteína ou você pode ter componentes tóxicos circulando presentes na célula. Isso vai fazer com que o retículo fique estressado. Então, por exemplo, se você tem um excesso de produção de proteína, o excesso de proteínas sendo produzidas, você não consegue chaperonas suficientes para conseguir fazer toda a montagem das proteínas, tá? Então elas podem acabando ficando mal enoveladas. Essas proteínas mal enoveladas acabam acumulando, porque você não tem capacidade, fluxo suficiente para degradar essas proteínas, elas também não andam para frente no processo de síntese. Então o retículo começa a ficar abarrotado de proteínas. Isso dispara uma resposta a esse estresse para evitar que esse estresse continue. Tá? Então você pode ter tanto um estresse proteolítico, que eu falei agora, né, de proteínas, também um estresse lipotóxico. Tá? Então lipídios tóxicos na membrana do retículo podem disparar esse processo também. Então, você vai ter várias proteínas envolvidas nesse processo, então você tem várias vias, tá, que regulam proteínas diferentes. Então você tem IRI1-alfa, que acaba sendo um receptor para excesso de proteína mal enovelada, no final das contas. Ela vai disparar um processo de sinalização que pode causar apoptose, por exemplo. Ativar XBP1, que eu vou falar para vocês mais para frente. Isso vai, então, ativar a expressão de genes-alvo lá no núcleo. Tá? Isso inclui chaperonas, então chaperona é importante porque você vai aumentar a expressão de chaperonas para ajudar a fazer a montagem das proteínas, ajudar no desenvolvimento das proteínas. Você pode induzir apoptose, se o estresse for muito grande, você prefere matar, a célula prefere se matar, tá? Porque o problema é avançar pelo tecido. Mas também você aumenta a síntese de lipídio. Tá? Por que a síntese de lipídio é importante? Aumentar a síntese de fosfolipídios, por exemplo, permite que você aumente o tamanho do retículo, porque você sintetiza a membrana, e com isso você não resolve, mas você dilui o problema. Tá? Se o problema é concentração, excesso de concentração de proteínas mal enoveladas, se você aumenta o volume do retículo, você dilui essas proteínas e você resolve, ou pelo menos esconde parte do problema. Então dá tempo da célula conseguir se recuperar. Tá? Outras vias também estão envolvidas, você tem a via de PERC, tá? Que regula a sua própria via de sinalização, tá? Que vai gerar no final a ativação de ATF4, que vai aumentar a expressão de vários genes. E você tem a ATF6 também, que vai regular a expressão. Então, a ATF6, na verdade, ela vai sendo processada e vai chegar no núcleo também aumentar a expressão desses genes que eu falei para vocês. Qual o problema aqui? Se você tiver, então, um estresse lipotóxico, por exemplo, então um excesso de lipídio,
que causa estresse de retículo, você vai ter várias vias que podem aumentar a síntese de lipídio. Então você tem um feedback, na verdade, um círculo vicioso que vai fazer com que o fígado fique ainda mais gordo. Tá? Isso de fato acontece. Então, você tem várias proteínas envolvidas no estresse de retículo que estão envolvidas com o aumento de triglicerídeo hepático. Tá? Então, por exemplo, se uma dessas proteínas envolvidas é IRI1-alfa, está envolvido no estresse de retículo. Então, se você faz um camundongo nocaute para IRI1-alfa e olha o fígado desse camundongo, aqui a marcação que está em vermelhinho aqui é gordura, está marcado com oil red, marcador de lipídio. Então dá para ver que o camundongo nocaute para IRI1-alfa tem mais triglicerídeos, mais gordura hepática, tá? Quando você tem estresse de retículo. Então se você faz o estresse de retículo e não tem a presença de IRI1-alfa, tá? Você tem um aumento do TAG hepático. Ele não consegue controlar esse aumento de TAG hepático. O que acontece quando você tem... Por que isso acontece, esse aumento de sem IRI1-alfa? Por que você tem um aumento da síntese de lipídio? Tá? Quando você tem lá, né, o camundongos nocaute para IRI1-alfa e você mede a expressão de vários genes envolvidos com a síntese de lipídio, você vê um aumento de expressão de vários desses genes envolvidos com lipogênese. Tá? Então você tem um aumento de CBP, PPAR-alfa, LXR e CHRBP. Esses todos estão envolvidos com lipogênese e alguns deles a gente vai falar na semana que vem, tá? Então você tem um aumento de CBP, aumento de PPR-alfa, PPR-gama, que é envolvido com lipogênese, CHRBP, que é envolvido com lipogênese também. Então todos esses genes são genes que regulam outros genes, tá? Então você vai ter um aumento em cascata, um aumento da síntese de lipídios, tá? E você tem um aumento direto de genes envolvidos com a síntese de lipídios, tá? Então você tem um aumento de esteroico-A desaturase, então desaturase envolvido com síntese de lipídio, você tem um aumento de DGAT, que eu falei para vocês já, então DGAT também está aumentada, e ACC, que é a acetil-CoA-carboxilase, etapa principal, uma das primeiras etapas da síntese de novo de ácidos graxos também estão aumentadas. Então se você tem mudanças no perfil, né, mudanças na resposta ao estresse de retículo, você tem um aumento da expressão de genes envolvidos com lipogênese. E você tem uma redução da atividade de MTP. Por que isso é interessante? Quando você tem um camundongo nocaute, tá, para IRI1-alfa, que especificamente no fígado, você tem uma redução da atividade daquela proteína, que é a proteína transferidora de triglicerídeos microsomal, que é a etapa importante da síntese de lipoproteínas. Então o fígado, além de você ter o aumento da capacidade lipogênica, ou seja, aumenta a síntese de lipídio, quando você não tem essa proteína, o fígado fica menos capaz de sintetizar lipoproteína. Então você aumenta a síntese do lipídio, mas você e você diminui a capacidade desses lipídios serem escoados do fígado, retirados do fígado. Isso faz com que então aumente ainda mais a quantidade de lipídios presentes nos hepatócitos. E você tem a redução de outros genes. Tá? Então, enquanto você tem um aumento de genes envolvidos com a síntese de lipídios, aqui você tem uma redução de genes envolvidos com o catabolismo de lipídios. Então, genes que estão envolvidos em reduzir a quantidade de lipídios presentes no fígado estão reduzidos. Então, isso inclui PPAR-alfa, que a gente vai falar na semana que vem, sirtuína 1, tá? Tanto expressão gênica quanto quantidade de proteína estão reduzidos nos animais nocaute. Tanto numa dieta controle, quanto numa dieta rica em gordura. Estou falando que das barrinhas pretas estão sempre menores. Com uma redução de PPR-alfa, você vai ter menos capacidade de beta-oxidação, por exemplo. Então os lipídios mais uma vez acumulam. Então quando você tira a IRI1-alfa, então você mexe com a capacidade de resposta ao estresse de retículo, aumenta a capacidade lipogênica e diminui a capacidade de síntese de lipoproteínas e diminui a capacidade de catabolismo de lipídios, de beta-oxidação. Outra via importante no estresse de retículo, que está no mesmo caminho de IRI1-alfa, é XBP1, tá? Quando você faz um camundongo nocaute para XBP1 específico no fígado, então você tira especificamente no fígado essa proteína, na verdade isso é um gene, né? É um RNA, o que a gente vê? Você tem uma redução lá no fígado, uma redução da quantidade de triglicerídeos, plasmáticos, tá? Você tem uma redução de triglicerídeos plasmáticos, uma redução de colesterol plasmático e uma redução de ácidos graxos plasmáticos. Então,
a lipidemia, de modo geral, está diminuída quando você tira XBP1, tá? E você tem uma redução do TAG hepático, então a quantidade de lipídios no fígado também está diminuída, tá? Quando a gente olha, então, a capacidade que esse fígado tem de sintetizar lipídios, nesse caso, quando você tira XBP1, a capacidade de síntese está reduzida, tá? Então, tanto a síntese de ácidos graxos quanto a síntese de colesterol estão diminuídos nos camundongos sem XBP1. Tá? Então, mostrando que, dependendo da direção onde você altera a via, você pode ter um aumento da capacidade lipogênica ou uma redução da capacidade lipogênica. Isso mostra que o estresse de retículo está diretamente envolvido com a capacidade que o fígado vai ter de sintetizar lipídios ou não. Por que você tem essa redução na capacidade de síntese de lipídio? Porque você tem uma redução de genes, tá? Então, se você tira XBP1, vários genes você não tem mudança, tá? Mas você tem mudanças importantes em diacilglicerol acetiltransferase, esteroil coadiesaturase e acetilcarboxilase. Então, síntese de lipídios, síntese de ácidos graxos, síntese de diacilglicerol e desaturação de ácidos graxos, todos envolvidos com capacidade lipogênica. Um último ponto da via que eu quero falar para vocês, uma outra via envolvida com estresse de retículo ou de resposta a estresse de retículo é a via de PERC, tá? E aqui tem esse trabalho usou uma coisa interessante, que foi usar drogas antipsicóticas e elas causam estresse de retículo, tá? Então, se você pega as células e trata com essas drogas antipsicóticas, tipo clorazepam, você tem mudanças causam estresse de retículo, tá? E você tem ativação da via de PERC. Então, os vários genes que estão envolvidos nessa via estão aumentados. Então, ATF4, ATF3, CHOP, TRIB3, que são genes envolvidos com estresse de retículos, eles estão aumentados com alguma dessas drogas, pelo menos, tá? Estão mostrando que elas causam estresse de retículo. E essas drogas causam um aumento do acúmulo de lipídios hepáticos. Então, se você olha aqui microscopia, o controle, dependendo da droga que você trata, você consegue ver mais lipídio marcado, que está aqui marcado em vermelho, com o oil red também. Então, você tem um aumento da quantidade de lipídio quando você tem indução do estresse oxidativo. Por que isso acontece? Quando você trata essas células com essas drogas antipsicóticas, elas causam um aumento de SRBP. SRBP1 e 2, que a gente vai ver na próxima semana, são reguladores centrais do metabolismo de lipídios, reguladores centrais da lipogênese. Então, quando você tem um aumento de SRBP, você vai ter um aumento da síntese de lipídios, tanto colesterol quanto ácidos graxos.